Pronto, gravando. Boa noite, então. Bom dia ou boa tarde para quem vai assistir depois. Eu sou Leomir Araújo e utilizo esse canal próprio para falar um pouco de gestão e educação. A meta aqui é toda semana, toda quinta-feira, às 19 horas, a gente trazer algum tema que a gente possa falar sobre educação, sobre políticas públicas de educação, e analisar na perspectiva acadêmica, na perspectiva de gestão, numa perspectiva, por que não dizer, de controle, como que a gente pode compreender, abordar, entender melhor. Seja porque você é gestor, gestora da educação, seja porque você é conselheiro ou conselheira de educação, porque você atua no controle social, porque você está na comunidade escolar, porque é pai ou mãe de alunos, e se interessa sobre um tema, porque pesquisa sobre o assunto, porque escreve artigos, enfim. A ideia é não deixar ninguém de fora da discussão quando a gente fala de políticas públicas de educação. Hoje, o tema, e aí eu me prontifico, se é um canal próprio, não é nome de nenhuma instituição, eu faço na minha conta do YouTube, eu toda quinta-feira me disponho a falar de um tema e hoje é sobre aspectos de controle social na educação. Então, naturalmente, vai ter muitos conselheiros e conselheiras municipais de educação, do Fundeb, da alimentação escolar, enfim, associações, sindicatos, muita gente vai... É natural que muita gente se interesse dessas áreas, se interesse sobre o tema, mas é para os gestores também. Vou dizer coisa aqui que talvez interesse em alguns momentos mais ao gestor e a gestora do que necessariamente os conselheiros. Tentar falar por diferentes perspectivas, porque essa ideia, essa lógica, a partir daquilo que eu conheço, que eu estudo, que tive a chance de experienciar, tá bom? Compartilhem, divulguem, fiquem à vontade. Eu utilizo alguns caminhos para divulgar o link da sala, sempre um dia antes ou um dia, mais tardar aí, até às 16 horas da quinta-feira, você divulga um grupo do WhatsApp, que é fechado, não atrapalha a vida de ninguém, só divulgo o link com um tema para as pessoas, e por e-mail também, para quem se cadastra no portal www.gestão, sem cedilha e sem tio, gestãoeducação.com, também tem a chance de cadastrar seu e-mail e receber um link por e-mail. Dadas essas informações, eu vou iniciar. Para quem sabe, eu já chego compartilhando a minha tela com vocês, porque a ideia é de aqui... Tudo bem? De vez em quando, se eu ver alguém falando, eu vou mudar o microfone só para facilitar. Sem prejuízo de algum momento a gente bater um papo, trocar ideia, conversar. Mas, por enquanto, quando eu estiver compartilhando aqui, facilita se eu puder mostrar para vocês isso aqui. Então, a live 11, será que a gente chega na live 100? Live 11, pois não? Boa noite, Regina Carvalho. Boa noite. Mais gente chegando. Vamos ver se a gente chega um dia na live 100. Controle social e políticas públicas em educação. Inicialmente, as pessoas pensam assim, quem vai se interessar por esse tema são conselheiros sociais, de modo geral, conselheiros sociais municipais, estaduais, do Fundeb, do PENAI, que seria o CAI, mas é para mais gente, para associações, sindicatos, pesquisadores, pesquisa sobre o controle social, sobre o direito condicional à educação, sobre políticas públicas de educação, sobre a capacidade técnica de controle, sobre transparência, sobre capacidade de informação, política pública. Vou mutar aqui, tá? Pronto. Que mais? Os gestores, próprios dirigentes de educação, as gestoras de gênero, de educação. A ideia é que todo o público, comunidade escolar, pai de aluno, todo mundo aqui é interessado. Por que é interessado? Porque
Se a gente está falando de controle social, a gente está falando de um meio de alguém observar se o que a política pública de educação se propôs está acontecendo. Basicamente isso. Acompanhar, em alguns casos, fiscalizar se o que a política pública... Porque o GPS indica caminhos mais curtos. E às vezes tem caminho que eu não conheço. Quando eu vim de Salvador, por exemplo, passou por outros lugares. Uma curva para ir de casa, da casa de minha irmã. Eu não era não, lugar, porque foi por outro caminho, o GPS é outro caminho. Mas... Aqui está funcionando essa internet? Eu estou usando, no meu não. Agora, viu? Eu não sei se é legal, Silvio. Isso aí eu até que não concordo. Pronto, consegui botar aqui o povo estava falando. Vou compartilhar novamente. Vou pedir esse cuidado, tá, gente? De manter o microfone fechado. Somos 20 aqui. Então, acompanhar e fiscalizar se o que a política pública se propõe está ocorrendo. Está mudo? Não, está mudo não. Está mudo não. Se quiser sair e entrar de novo, ver se tem algum ponto, mas a princípio normal, né? Vou seguir em frente. Então, vamos falar das principais? Vamos falar de Fundeb, vamos falar de salário de educação. Vamos falar, vamos lá, o PENAI, o PENAT. Vou tentar organizar aqui. Veja, isso aqui já caberia, vou colocar aqui, vou colocar numa tabela. Eu acho que vai ficar mais claro para vocês. A gente pode dizer que o Fundeb, o salário de educação, o PENAT, o PES, as obras do par, contam, pelo menos, com o CACS Fundeb para fiscalizar, não é isso? Pode contar com outros conselhos? O Conselho Municipal de Educação também, por que não? Pode, não tem problema nenhum. O PENAI. O PENAI vai ter o Conselho de Alimentação Escolar. E em alguma circunstância, o CME também poderia? Poderia, problema nenhum. Que mais? Vou te falar. PNLD, CME pode acompanhar? Por que não? Alguma política pública que deixa de fora? O áudio votou, maravilha. Ótimo. Que mais? PENAT, vamos lá, PDD. CME vai fiscalizar? Pode fiscalizar. Então, normalmente, o que acontece? Se a gente pensar aqui, vai ser uma linha acima. Se a gente pensar aqui, a gente chegando. Se a gente pensar aqui, tem a política pública de educação e tem aqui conselhos que podem acompanhar e fiscalizar. Em boa parte, isso implica também em analisar a prestação de contas dos gestores, não é isso? Vocês já sabem que eu tenho essa mania de organizar aqui as informações, então vamos deixar tudo bonitinho. Opa. Tudo certo aqui. Agora tá. Essa é a nossa realidade. Toda vez. Agora me diga. Todo mundo pode acompanhar informações sobre obras do par, sobre o PDDE? Todo mundo pode fazer isso.
né? Poderia até colocar aqui. Para todos esses casos, a comunidade escolar pode acompanhar, né? Serviria para todos aqui. Onde tem CME, também poderia colocar que a comunidade escolar pode fazer parte. Não é esse o problema. A questão é que esses conselhos, eles vão até tirar a comunidade escolar e colocar em outro momento aqui. A questão é que esses conselhos, eles têm algumas atribuições, algumas responsabilidades, que se eles não fizerem, vou até colocar aqui embaixo, atribuições. Se eles não fizerem, eles podem ser responsabilizados. Então, escolar. Então, quais são as atribuições? Gente, vocês de novo. Quem é que está com o microfone aberto? Da sala de aula. Porque não consegue chegar. Aqui para ver quem está com o microfone aberto. Não tem solidão escolar e viagem. Este aqui adorou. Não tem que tirar. Pronto. Hoje vai se animar. Vou compartilhar novamente. Vou tentar lá com vocês. Então, o que esses conselhos aqui vão ter em comum? Eles vão acompanhar o recebimento de recursos. Normalmente, quase sempre, para não dizer sempre, vai ter uma conta bancária específica. Não é isso? Então, vai acompanhar. Opa, recebeu dinheiro, por favor. Não diga que não tem dinheiro para trabalhar, para fazer isso. Isso, no caso do PDDE, é o CME e os conselhos escolares. Perfeito, vou até acrescentar aqui. Vai ficar bem completinho. Poderia acrescentar até mais, mas isso aqui vocês vão usar bastante. Obrigado. Tá? Quais são as atribuições previstas em lei? Eles têm em comum acompanhar o recebimento de recursos, normalmente tem uma conta bancária específica. Aí o conselho pode pedir o extrato bancário? Pode. Logo, pode solicitar extrato bancário à Secretaria de Educação. Tá. A comunidade escolar não pode solicitar também? Pode. Se a informação é pública, se é uma conta específica para a política pública, se não é uma conta específica, se não é uma conta que está com outros recursos, se não tem dinheiro de ninguém lá, por que não? Então, a comunidade escolar, a sociedade. Tem outros caminhos? Esses. Tem outros caminhos. Quais? Quais são os caminhos que nós, como cidadãos, temos? A lei de acesso à informação. Vou ensinar lá. Então, em 30 dias, precisa nos responder. Nós podemos levar o caso para onde? CGU. Então, dito isso, a gente vai se preocupar primeiro, eu vou gastar um pouco de energia aqui. O que esses conselhos têm em comum? Pode só acompanhar o recebimento do recurso. Aí chegou o recurso. Agora você quer que aplique. Cada política pública tem uma regra para a aplicação. Exemplo. Vou aqui parar de compartilhar. Exemplo. O PNAE vai dizer que pelo menos 30% dos recursos que o FNDE transfere deve ser aplicado na aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar,
por meio de chamada pública, que é um procedimento, né, que foge à licitação, para selecionar os fornecedores locais e, assim, garantir sustentabilidade social, econômica, desenvolvimento regional, e chegar preservando a sazonalidade e a cultura local em termos de alimentação. Então, tem uma regra. E tem muitos percentuais envolvidos aí, a gente até confunde. Aí, quando vai lá para o PENAT, tem uma regra de como deve ser conduzido o custo, né? Aplicado recurso com custo e manutenção dos veículos escolares que podem atender determinadas etapas e modalidades de ensino no turno e no contraturno. Quando a gente vai para o Fundeb, tem uma série de regras, e agora mais ainda, dizendo, olha, no mínimo 70% do dinheiro do Fundeb tem que ser aplicado em remuneração de profissionais da educação. Isso exige de conselheiros solicitar, por exemplo, a folha de pagamento para saber se quem está ali está indicado, se é profissional da educação ou não, e até 30% do recurso restante deve ser aplicado em outras ações de manutenção e desenvolvimento de ensino. Quais são essas ações? Então, perceba que a gente tem duas preocupações. Acompanhar se o dinheiro chegou. E o segundo momento, acompanhar como foi aplicado. A questão é que, muitas vezes, o dinheiro não chega. E aí a gente precisa identificar se é culpa ou não do município. Por exemplo, se o município não tem um conceito de alimentação escolar, ele deixa de receber naquele mês, até que se regularize, a parcela referente àquele mês, que ele ficou sem conceito de alimentação escolar. Depois tem até mecanismo de se reaver, mas, em princípio, o que a gestão está gerando? O que ela está promovendo? Perda de recursos. As crianças merecem, os alunos merecem, os alunos que estão no EJA merecem, mas o dinheiro não chegou, porque a gestão municipal não se organizou para construir um conselho. Então, quem chega depois tem como avaliar o que foi feito? Não, aquele tempo foi um período que ficou sem recurso e você não sabe dizer como que foi a gestão dele. Os gestores precisam apresentar, demonstrar que não se pagou, por exemplo, distribuir alimentos. Mas é um prejuízo. Então, existem momentos que, quando o conselho está construído, ele consegue visualizar qual é o problema. De fora, o Conselho Municipal de Educação consegue verificar a falta de constituição do CAI, perdeu o recurso do PENAI. Tem que se notificar. Qual é a manifestação? Como que o conselheiro e a conselheira se comportam? Toda vez que identificar um problema, eu já vou escrever isso aqui, apesar de não compartilhar com vocês agora, toda vez que se perceber um problema, o caminho é notificação. Notificação é nome bonito para aviso, chamar a atenção. O que mais? Alerta, se você preferir essa expressão. Porque, no final das contas, o que a gente quer? A gente quer que a gestão mude de comportamento, mude de atitude. Se o que está gerando a perda do recurso é um encaminhamento de uma informação ou algum sistema, seja do FNDE, do Tesouro Nacional, do MEC, que se transmita a informação. Se precisa constituir um conselho específico para receber o recurso, que se constitua o conselho. Se é preciso enviar os dados do conselho para algum sistema, para algum e-mail do FNDE, do MEC, de algum lugar, que se encaminhe o e-mail com as informações que são os conselheiros. Enfim, aquilo que é requisito, que é necessário para se receber os recursos de transferências constitucionais, de transferências legais, se faz. Se não estiver fazendo, o conselho que estiver visualizando, acompanhando, vai ter a chance de se manifestar. Opa, está faltando. Não fez, isso está gerando perda de recurso para o município em relação especificamente à educação. Tudo bem? Toda vez. E o que mais? Quais são outras ações que são comuns? Não tem para onde correr. Todo conselho tem uma forma de constituição. Uma composição. Forma de constituição e forma de composição. Qual a pergunta que um Conselho Municipal de Educação, uma associação de pais e mestres,
um sindicato, um cidadão pode ter precisam fazer? Está de acordo com a lei federal? A lei municipal que cria esse conselho está de acordo com a lei federal? Tanto em relação à Constituição, né, quanto em relação à composição. São perguntas pertinentes. Leomi, onde que normalmente erram? Normalmente erram quando colocam o prefeito ou o secretário de Educação como presidente do conselho. Não faz sentido, porque é um conselho que fiscaliza o trabalho da Secretaria de Educação. Essas pessoas liderando esse processo não vão fiscalizar da melhor forma, não vão promover diligências como se deveria. Não faz sentido uma pessoa fiscalizar a si própria. É impensável isso. Quando é que as pessoas erram em relação à constituição de um conselho? Quando o prefeito ou o secretário de Educação faz todas as indicações. Não tem um processo de gestão democrática, não tem um processo de convocação, de chamamento público, de convite, de anunciar nos bairros, nas ruas da cidade que precisamos de candidatos, de voluntários, né? Uma coisa que a gente pode dizer aqui que essas ações têm em comum é que são trabalhos voluntários. A grande maioria das vezes são trabalhos voluntários. E que esses trabalhos vão ocorrer fora do expediente. Tem exceção? Tem exceção. Quando é exceção? Quando o profissional informar, definir em regimento interno o cronograma de atuação do conselho e a necessidade de afastamento para realizar atividade de acompanhamento, fiscalização, decisão, quando é sobre um parecer ou sobre uma iniciativa que o conselho vai tomar. E tudo isso deve ser comunicado ao a quem é superior a você. Não, já vi questões assim. Olha, o conselheiro ele está afastado das atribuições, mas não está tendo nenhuma atividade de rotina do conselho. Ele está deixando de dar aula, ele está deixando de ir à escola, ele está deixando de fazer atividade no sindicato, ele está deixando, mas não está tendo nenhuma atividade ordinária do conselho. Cadê a pauta? Cadê o regimento interno? Quais são as reuniões periódicas? Qual é o agendamento de reuniões? Qual é o agendamento de visitas? Qual é o agendamento de vistorias? Se não está tendo nada, será que precisa de dedicação exclusiva para o conselho? A princípio, não. Mas se for necessário que, pelo menos, a presidência tenha dedicação exclusiva, coloque no regimento, especifique por quê, publique isso em portaria. Não pode simplesmente alguém deixar de fazer suas atividades com argumentos que está atuando no conselho. É preciso demonstrar que, durante esse período, está sendo realizada alguma atividade vinculada às atribuições do conselho. Por isso, a gente está enumerando aqui. Existem atribuições que são comuns a todos esses conselhos. Então, acompanhar o recebimento de recurso, vou até um passo antes, verificar se não há interrupção do recebimento de recurso por alguma falha da gestão. Quer ver um ponto que, inclusive, na lei do Fundeb está bem especificado? Acompanhar, verificar o preenchimento do censo escolar. Isso ajuda só o Fundeb? Evidentemente que não. Todas as políticas públicas de educação levam em consideração o número de matrículas, o número de alunos atendidos de modo geral, modalidade de ensino. São informações importantes. Deficiências, limitações em relação à infraestrutura escolar, alguma necessidade de capacitação, de formação, de instrumentalização em relação à parte pedagógica. Então, quando a gente tem noção do quão importante é o preenchimento do censo escolar, a gente compreende por que a lei do Fundeb se preocupa em colocar essa atribuição na própria lei.
ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Perceberam? Verificar se não há interrupção de recurso por falha da gestão já é um grande apoio. Opa, aqui vocês erraram. Toda providência, a primeira providência é o quê? Um alerta, um aviso, um comunicado, um ofício. E esse tipo de procedimento, de boa prática, vamos chamar assim, e eu vou começar aqui a relacionar as boas práticas, elas também servem para todos os conselhos de controle social. Ela também serve para o cidadão. Tudo que se faz, tudo que se detecta, tudo que se percebe. Vou começar aqui a falar, escrever boas práticas. Primeiro delas, minha regra número 1 para mim, registrar. Eu me registrar o quê? Vou colocar aqui, vai. Fazer um exercício. Eu não tinha pensado nisso, não. Tive essa ideia agora. Vou colocar 20 boas práticas. Se eu não lembrar de nenhuma, vocês vão começar a me ajudar. Vou compartilhar com vocês a tela. 20. Vamos lá. 20. O que fazer quando a administração se nega a entregar os status contábeis aos representantes dos conselhos? Vou falar. Eu te respondo agora, compartilhando a tela contigo e colocando aqui. Boas práticas. Precisei da informação. Primeiro, regra número 1, registrar tudo o que se faz. Leomi, o que significa registrar tudo o que se faz? O seu planejamento. Quantas visitas você vai fazer, quais são os dias, se você precisa de veículo, né, precisa de um transporte para te levar até a visita de uma obra, você quer visitar uma cozinha no horário que está servindo lanche, se você vai planejar. Leomi, mas se eu apresentar o meu planejamento, eu não perco o efeito surpresa? Pensaria um bom conselheiro, uma boa conselheira. Não necessariamente. Você pode avisar e mesmo assim não vão conseguir mudar. Se você avisar que amanhã você vai visitar a escola, não vão melhorar o cardápio, fique despreocupado. Vai ser a qualidade que já iriam dispor aos alunos. Se você avisar que vai visitar uma obra, não vão conseguir maquiar muita coisa. Não vão conseguir levantar 2 andares de um prédio porque você avisou. Fique despreocupado. Planejamento. Avise, informe, diga se precisa de carro, diga se você vai precisar de um computador, diga se você vai precisar de alguma coisa. Diga, não tem problema nenhum. Demonstre o planejamento. Olha, a gente vai fazer uma visita por semana a algum lugar. A gente precisa do carro disponível de 14 às 16 horas. Pronto, você está demonstrando, registrando esse planejamento e está comunicando por ofício à Secretaria de Educação. Sempre se comunicar. Então, você está registrando o planejamento. Você está definindo quais são as regras de votação, quais são as regras para se tomar alguma decisão, para se fazer alguma diligência, para se requisitar alguma informação. Isso é definido onde? No regimento interno. Conselho social que não tem regimento interno perde força, porque não deixa claro quais são as regras do jogo. Tem qual o mínimo? Se tiver uma pessoa, ela decide sozinha, tem que ter no mínimo quantas pessoas? 50% dos participantes precisam estar presentes? Dos componentes precisam estar presentes para poder decidir sobre alguma coisa? É comum a gente ouvir a pergunta, olha, só o presidente do conselho pode solicitar uma informação? Se o presidente do conselho não quiser, ele pode deixar de solicitar uma informação que os integrantes do conselho pedem? Não pode. Se ele cruzar os braços, fala e peça. Com todo o conselho pode atuar. Isso precisa ficar claro. O presidente tem algumas atribuições operacionais. É o presidente, né, ou a presidente, que vai lá com uma senha e transmite a informação. Qual informação é essa? O parecer conclusivo sobre a análise de alguma política pública. É a presidência que vai fazer determinada atitude, determinado ato. Mas, de modo geral, todos os conselheiros têm responsabilidade. Inclusive, quando divergirem, precisam registrar decisões a favor ou contrário à maioria. Deixe registrado que você não concorda com a aprovação das contas de determinada política de educação. Quando a maioria decidiu por aprovar, e vai lá no sistema colocar aprovado. Mas você vai deixar registrado em ata
Então, por isso que ter atas com esses registros de reuniões são importantes. Um órgão de controle, quando for fazer uma auditoria na área da educação do seu município, pode solicitar a você. Cadê as atas de reunião? Cadê o regimento interno? Quais são as regras de funcionamento desse conselho? Vão solicitar. Nessas atas de reunião podem ser encartadas fotos, e-mails, qualquer tipo de documento que ajude a demonstrar o que você fez. Então, registrar tudo o que faz. Ofícios, e-mails. Por isso que eu sempre sugiro evitar a ligação. A ligação é importante para um contato rápido, para uma ajuda específica? Mas se for alguma exigência, se tiver relação direta com a sua atribuição como conselheiro, como conselheira, a minha sugestão é pelo ofício, é pelo e-mail, é pela comunicação escrita. Por quê? Pela facilidade de registro. Leomi, outra boa prática é o regimento interno com definição de períodos de período, forma de atuação, necessidade de transporte, quórum para aprovação, alguém aqui? Não. Acho que eu deixei o meu WhatsApp com som. Deixa eu... Pronto. Não tem mais notificação. Vamos voltar aqui. O regimento interno pode ser a sua salvação. Qual de aprovação, decisões, tudo. O que a presidência faz, presidência do conselho, faz ou não, tudo isso deixa especificado, por favor. Outra boa prática sobre alimentação escolar. Visitem na hora do fornecimento, mas também na hora do fornecimento, mas também na hora do recebimento. Por quê? Porque na hora do recebimento você sabe se estão pesando aquilo que foi adquirido por quilo. Você está verificando qual é a qualidade do alimento que está chegando. Na hora do fornecimento aos alunos, você está verificando a forma de contagem, você está verificando quantos alunos de fato comem, se está havendo muito desperdício. Se está havendo muito desperdício, você vai descobrir se houve teste de aceitabilidade ou não. Você vai ver como que é o trato das cozinheiras que estão atuando ali para a alimentação escolar. Você vai estar vendo já ao mesmo tempo a condição de estrutura para as refeições. Está vendo 5, 6, 7. Você já vai perceber se tem um cardápio apresentado de forma explícita, como exige a resolução da política pública de alimentação escolar. Tudo isso você olha em um momento só, você aproveita a tempo e você identifica vários aspectos sobre ele. Tem pergunta no chat? O Poder Executivo do meu município proibiu o recebimento de ofícios por e-mails só via física. Chegou a Secretaria-Geral do Conselho Municipal de Educação como uma estratégia para enfraquecer a atuação do colegiado. Tudo bem, só via física? Vá até o protocolo. Então, outra boa prática. Protocolar todos os documentos enviados. Documentos, aqui eu falo todas as comunicações, tá? Feitos. Todos os documentos enviados à Secretaria de Educação. Porque quando você protocola, ou alguns vão dizer protocoliza, você tem a certeza de que chegou. Não vão poder dar desculpa de cair no e-mail de alguém, de que passou desapercebido. Não tem para onde correr. Vão ter que, a partir daí, realizar, se manifestar sobre o pedido que for feito, o pleito que existir. Normalmente preciso de um documento, preciso de uma informação, preciso que isso ocorra. Uma quinta coisa,
exigir por escrito, vocês já entenderam o que é por escrito, exigir as condições físicas de instalações, vamos deixar por outra coisa, mínimas para a atuação do Conselho. Não significa que a gente tem que ter uma sala? Não. Significa que quando vocês precisarem de uma reunião, para fazer uma reunião, tem que ter uma sala. Isso significa ter um carro disponível só para a gente? Não. Significa que quando vocês precisarem de transporte, vocês vão ter ou o Vale Transporte, ou o carro da prefeitura, vão buscar vocês, vão levar onde precisa levar. Significa que vocês têm direito... porque no município vizinho dá Vale Transporte. Não, se vocês entenderem que se for razoável para vocês receber em forma de Vale Transporte, para utilizar os transportes públicos para chegar à reunião, bem. Domi, o conselho precisa ter um celular? Não, o conselho precisa ter um celular. Precisa ter um meio de comunicação com ele. Se for o celular, a melhor via, perfeito. Domi, a gente precisa de internet dedicada, exclusiva? Não. Mas para as reuniões, para fazer o parecer em sistema, necessariamente vocês vão precisar naquele momento de internet. Então, vocês precisam de uma sala, que não tenha ninguém olhando, que não interfira na decisão de vocês, que não intimide ou constranja conselheiros e conselheiras em seu momento de decisão, de deliberação. Isso é um direito. Então, exigir as condições físicas, de instalações e tecnológicas, vou chamar assim, e de tecnologia da informação. A atuação do Conselho. Vamos lá. Então, já falei da medição escolar, está na aula de fornecimento. Obras públicas, né? Obras da educação. O Conselho não tem a obrigação de detectar fraude, tá, gente? Por quê? E aí tirou um peso das costas de vocês. Por quê? Porque é extremamente sofisticado. Exigem técnicas, tem gente que se especializa em fraudes em obras públicas. Não necessariamente os conselhos sociais, eles têm o aparato, a preparação, a capacitação. Tem profissionais que trabalham 10, 15 anos, estudam 10, 15 anos, dezenas de temas, além de uma formação, muitas vezes, em arquitetura e engenharia, para conseguir perceber um erro. Tá? Então, muita gente pergunta, eu vou ser punido porque eu não consegui identificar uma fraude, depois veio lá um órgão de controle e detectou? Claro que não, gente. É super normal, é esperado que uma pessoa como nós, sem uma preparação extremamente qualificada, específica para a situação, não detecte. Então, não significa a penalização de membros do Conselho que não se identificaram, não perceberam que ali havia uma fraude, somente um órgão de controle posteriormente conseguiu fazer isso. Então, a boa prática é aquilo que eu dou conta de verificar, eu vou anotar, eu vou encaminhar para quem sabe. Então, você não tem obrigação de detectar fraude em obra pública, mas pode encaminhar ofício ao Tribunal de Contas solicitando auditoria ou uma outra boa prática, solicitação de informações à Secretaria de Educação não atendidas devem ser encaminhadas ao Ministério Público. Então, estamos falando de política de educação. Solicitações de informação à Secretaria de Educação não atendidas podem ser encaminhadas ao FNDE ou ao MEC. Pode. Que mais? Quando um conselheiro ou conselheira sair, deve-se realizar eleição para suprir a vaga imediatamente.
Tem muita gente que paga, é muito comum ver conselho que paga a sua atuação porque acha que não tem mais o que fazer, porque não sabe, porque não encontrou na lei o que deve ser feito. Ora, saiu uma outra boa prática. Quando alguém sair do conselho, faça uma carta de justificativa e entregue à presidência do conselho. Para que isso? Também vale e uma cópia à Secretaria de Educação. Por quê? Olha, eu preciso desistir por motivos pessoais, preciso desistir porque fiquei doente, preciso desistir porque eu vou mudar de município, preciso sair porque aconteceu alguma coisa, preciso sair porque eu estou cansado, preciso sair e saia. Diga, não dá para continuar. Comunique a Secretaria de Educação. Por quê? Porque fala que te nomeou, provavelmente. Foi por a prefeitura vinculada, a qual ela é vinculada, que te nomeou, provavelmente. Então, você vai pedir, olha, por favor, me exclua da relação de conselheiros sociais desse município. E vai avisar a presidência, porque, olha, presidência, eu vou sair, você precisa fazer algo, você precisa fazer uma nova eleição, você precisa de uma pessoa que me substitua. Isso é uma boa prática. Que mais? Boas práticas para conselhos, para atividades de controle social. Alguém tem alguma sugestão? Eu estou pensando aqui, se vocês fizerem essas 10, vocês resolvem muita coisa, muita coisa. Eu poderia dizer que é boa prática realizar pelo menos uma reunião por mês. Ainda que alguma legislação possa definir um período maior entre uma reunião e outra, pelo menos uma reunião por mês. Nem que seja para definir quais são os documentos que vamos solicitar à Secretaria de Educação para realizar nossos trabalhos. E depois divide a documentação e cada uma na mesma parte. Mas pelo menos reunir uma vez por mês. Uma outra boa prática. Imprimir cópia das declarações ou certidões de envio de informações aos órgãos, de modo geral, que repassam o recurso público da educação. Informações aos sistemas do FNDE ou mesmo do MEC. Para quê? Para que se amanhã alguém disser que o Conselho não enviou uma informação, não enviou parecer conclusivo, não enviou algum comunicado, vocês terem cópia para poder demonstrar. Não enviei no dia tal, está aqui, o sistema registrou e nós imprimimos. Então, aqui, a Juliana está falando, realizar a formação continuada dos conselhos. Perfeito, vou acrescentar aqui. Realizar formação continuada dos conselhos sociais. Uma outra boa prática que a gente pode acrescentar aqui, acho que ele vai chegar em 20 não, mas ajuda bastante. Se vocês fizerem isso aqui, vocês mudam a realidade do município, posso garantir. Em relação à alimentação escolar, por exemplo, eu acompanhar, quando possível, não serve só para alimentação, tá? Mas ela me trouxe esse insight. Os procedimentos de aquisição ou contratação para a educação. Então, aquisição de alimentos, aquisição de materiais, contratação de serviços de consultoria, contratação de profissionais da educação, acompanhar esse processo é importante. Quais são os procedimentos? Pode dar cópia dos documentos? O que é sigiloso? Do que não for, pode repassar? É importante. Criar comissões de acompanhamento para dividir os trabalhos. Boa, vou copiar aqui, Miriam. Copiando a ideia, a sugestão da Miriam. Criar
Comissões de acompanhamento para dividir os trabalhos. É importante. O regimento pode já definir quais são as comissões? Pode. Isso facilita. Quando a gente compõe os procedimentos de aquisição e contratação, isso aqui nos ajuda a perceber se tem risco de direcionamento, como é que está sendo a condução, se vai faltar algum item que é fundamental para a educação, vai faltar o alimento, olha, está atrasada esse edital, essa licitação. Tá aí, 15 boas práticas excelentes. Estamos chegando a 8 horas. Se eu tiver mais alguma ideia daqui para a hora de rodar o vídeo, eu mando para vocês. Mas essas 15 boas práticas, qualquer conselho social, não digo nem somente da educação, ajuda demais o trabalho de vocês. Perceberam que não conseguiu obter informação, há como recorrer ao Ministério Público, a outros órgãos para conseguir as informações que vocês precisam. Uma coisa importante, toda vez que solicitarem informações pessoais, como folha de pagamentos, retirar da informação, retirar do documento o nome completo das pessoas. Por quê? Porque existe a Lei Geral de Proteção de Dados. Não expor ninguém. Ah, Leomir, já está no site da transparência do município. Tudo bem, mas vocês vão ter o cuidado ao manipular esses dados, essas informações, de não sair publicando o documento com o nome das pessoas por aí. Tudo bem? CPF das pessoas, tomar esse tipo de cuidado. Propor reuniões ampliadas entre os conselhos. Plano anual do conselho. Perfeito. Ó, Giovanice aqui deu uma ideia. A gente vai chegar em 20, hein? Propor reuniões ampliadas entre os conselhos é uma ideia. Né? Unir o CNE com o CAI, com o CAT-Fundeb. E um plano anual do conselho. Eu acho essa ideia do plano anual importantíssima. Para mim, o plano anual tem que ser um desdobramento, uma consequência de um regimento interno bem definido. Então, vou me planejar, vou definir quais são os meus principais... Se eu tenho pouco tempo, o que eu vou priorizar? Tudo é importante? Tudo. R$1 aplicado de forma equivocada é importante? É um prejuízo? Mas considerando que nós temos pouco tempo, pouca gente para atuar, muita coisa para analisar, o que a gente pode priorizar? Essa questão do plano anual do conselho ajuda a encaminhar bem essa solução. Mais alguém? Olha, vão faltar 2 sugestões boas, tudo que a gente já escreveu aqui de boas práticas para os conselhos. Não vem? Então, parecer conclusivo a partir de fundamentação legal de cada política pública. Evitar corporativismo ou, como que a gente poderia chamar aqui? Eu não estou achando um bom nome, mas eu queria dizer que a divergência política não pode impactar o parecer conclusivo da política pública que foi gerida de forma correta. Um perfil de divulgação das ações do Conselho. Boa, muito bom, Juliana. Vamos receber esse apanhado em resumo sempre? Sempre. Acho que a gente chegou, hein? Um perfil para divulgação das ações do Conselho. Como que eu faço, Jade? Daqui a pouco eu penso no nome aqui, evitar o corporativismo ou desvio de finalidade por divergência política. Acho que é isso que eu queria falar. Chegamos em 20. Como que eu faço? Termino a live aqui. Quando chegar em 1 hora, eu paro a live. Vou parar de compartilhar aqui. Daqui a pouco vou ler o comentário da Miriam. Eu chego aqui em 1 hora de live, faltam uns 5 minutos para isso. Eu pergunto se vocês têm alguma dúvida sobre aquilo que eu abordei. Eu respondo as perguntas sobre o tema específico do dia.
gravo, salvo, gravo, e meia hora depois eu subo o vídeo para o YouTube, e como tem um grupo de WhatsApp onde as pessoas recebem o link, e também tem o cadastro de e-mail das pessoas que se cadastram lá no www.gestãoeducação.com, de cara, para quem está no WhatsApp, eu já mando o link do YouTube e o PDF. Eu gero um PDF desse arquivo. E depois eu mando por e-mail no dia seguinte. A ideia é essa. Isso é a parte do e-mail, ainda acabo me enrolando. Mas a ideia é depois mandar por e-mail o link do YouTube e o PDF em resumo, tá bom? Depois até posso... Eu acho que hoje alguém me perguntou se poderia colocar no Spotify as lives. Vou pensar no caso. Dá um pouquinho de trabalho, mas, na verdade, não dá muito trabalho, falta tempo para priorizar isso. Mas dá para colocar no Spotify, depois eu penso em colocar todos os resumos, né, que eu acabo chamando de resumo dessas lives, esses PDFs. Na nuvem, dá para fazer tudo isso e devagar e sempre eu vou aprimorando aqui, tá bom? A Miriam fala, aqui nosso conselho disponibiliza em Drive ou e-mail todos os documentos que serão discutidos para ganhar tempo. Ótimo, excelente. Vou copiar, inclusive, aqui. Ó. Disponibilizar. É bem operacional essa boa prática, mas eu vou anotar aqui porque depois eu vou querer. Eu vou replicar para o pessoal. É bem pertinente. Ótima logística de compartilhamento de materiais. Obrigado, Wellington. Então, sobre isso que a gente falou, controle social é mais do que conselhos sociais. Controle social não é participação do cidadão, participar de reuniões de pais e mães e querer saber o que acontece, perguntar, é sobre solicitar informação e receber informação e ter capacidade de avaliar se está de acordo com cada política pública. Tem, né, as distinções de cada uma delas. Só na educação a gente poderia falar do PENAE, quais são os detalhes, o que é mais importante verificar. Mas o importante é chegar à alimentação para o aluno. Então, para que isso aconteça, está sendo feito de forma correta. Fundeb, o que é mais importante? Mais importante é aplicar o recurso com remuneração de profissionais e aplicar a parte do recurso com outras ações, manutenção do desenvolvimento de ensino. Para onde que eu olho, né? Nesse caso específico, vale a pena dizer que ações de manutenção e desenvolvimento de ensino são definidas na lei. No artigo 70 da LDB, é o nosso farol. Se tem dúvida se é ou não ação de manutenção e desenvolvimento de ensino, eu vou lá a partir do 70 da LDB e vou ler 50 vezes até ver se eu consigo enquadrar. Não consegui enquadrar, olha o 71, porque o 71 diz que não pode. E encontrei no 71, então isso aqui não pode. Então, eu vou questionar, porque depois que eu percebo que é um erro, a primeira manifestação é um alerta, é um aviso, é uma solicitação de informação. Então, ter essa noção desse ciclo e perceber como essas boas práticas podem facilitar o trabalho do conselho são importantíssimas. Quando cansa o trabalho do conselho, quando ele pede informações e não é atendido, quando ninguém dá ouvido para ele, porque ele não sabe a quem recorrer, quando ele entende que o gestor, a gestora são adversários, e quando esse tratamento não é o mais urbano, não é o melhor possível, acaba sendo de um dificultar a vida do outro. Coisas que eu não coloquei aqui, mas que vale a pena comentar. Não vale a pena, em cada erro, em cada manifestação, em cada omissão, inicialmente já procurar a imprensa, a rede social, expor a vida de alguém. Não costuma ser a melhor a solução. Acaba que isso gera ainda mais antipatia de um lado em relação ao outro, ao invés de a gente se dar conta de que estamos no mesmo lado, no mesmo objetivo, só cada um tem um papel muito claro, muito específico. Daria para falar muito mais sobre isso, mas a gente vai chegando aqui a 1 hora de live, como costumo combinar com vocês, e a partir daqui eu pergunto. Dá para melhorar, dá para aprofundar, talvez apareçam nas perguntas alguma coisa mais específica. Mas até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta, algum trauma, ressentimento? Podem fazer perguntas mais específicas de alguma política pública que eu abordei aqui mais de forma geral, fiquem à vontade.
Se tiver alguém, pode levantar a mão, pode fazer a pergunta aqui no chat. Não sei se ficou claro para vocês o papel do Ministério Público. O Ministério Público vai aparecer sempre que o direito à educação, o direito ao acesso à informação não tiver ocorrendo. O Tribunal de Contas, toda vez que a informação tratar especialmente de licitações, de contratos, de aplicação de recursos, o Tribunal de Contas está ali para poder intermediar, descobrir, solicitar informações e ajudar vocês na análise, a verificar se há algum erro de fato ou não. A Juliana diz, fazer audiência pública para apresentar à sociedade civil quais são as competências e atribuição dos conselhos. O grande risco em relação à atribuição dos conselhos é alguém achar que o conselho é policial. Eu até não gosto quando alguém fala assim, não, é auditor social. Eu tenho medo. Você coloca uma pressão nos conselheiros e conselheiras do nosso país que não precisa. Não precisa. Por quê? Porque é esperado que uma pessoa de conhecimento médio, vamos chamar assim, ela saiba de detectar fraudes sofisticadíssimas. Tem gente que estuda só para isso. Mas vamos lá, tem a pergunta, tem a amiga que levantou a mão, fica à vontade. Olá, boa noite. Boa noite. Está ouvindo? Perfeitamente. Eu só gostaria de tirar uma dúvida seguinte. Eu sou conselheira, representante Gov. E o nosso conselho tem o hábito de analisar a folha de pagamento de uma forma nominal. Então, eu posso agora levar para o conselho, de repente, que nós devemos ter esse cuidado com a Lei de Proteção de Dados e não mais fornecer ela nominal? Eu acho que a preocupação que vocês precisam ter é de não divulgar esse documento que traz nome, CPF, às vezes da pessoa, às vezes o e-mail, endereço de residência. Esse cuidado que precisam ter. Agora, Leomi, eu preciso olhar o nome, porque pelo nome é que eu vou saber se é funcionário ou não, se é profissional da educação ou não. Nesse caso, é essencial para você detectar se a pessoa está enquadrada de forma correta na subvinculação, né? Estou imaginando aí uma análise em relação aos profissionais de educação por conta do Fundeb, não tem problema utilizar essa informação, solicitar e utilizar essa informação. Mas o cuidado, não repassar, não divulgar, não publicar em rede social, o uso estrito, ter o cuidado, se possível, de nem retirar esse documento da secretaria, entra numa sala na secretaria, analisa o que precisa analisar, confere tudo lá, não leva nada para casa, não anda com isso para não dispersar essa informação. Esse cuidado, é o zelo com o nome, o CPF da pessoa. O Wellington está dizendo aqui, excelente seu trabalho, muito grato. Obrigado. Uma sugestão para qualificar seria legal usar um microfone, que pode ser até mesmo um fone de celular ou lapela. Eu uso microfone. Eu uso microfone chique. Eu uso microfone. Eu só não mostro ele aqui no estúdio, mas eu uso um microfone bacana. Assim, posso garantir que a câmera aqui é própria para isso. O microfone está longe? Mas alguém acha que o microfone está longe? Que o som está distante? Então tá bom. Vou deixar o microfone aqui pertinho. Mais alguma pergunta? E aí, o que eu costumo fazer? Não tem mais perguntas sobre o assunto? Não tem problema. Encerramos por aqui. Agradeço demais pela presença de vocês. É legal assistir gravado? Deve ser, né? A pessoa não tem tempo, não tem oportunidade de estar no ao vivo, mas para mim é muito gratificante, é muito motiva mesmo. Posso falar que dá uma animada. Ver a sala cheia, ver todo mundo participando. É bom para construir isso. Daqui a algum tempo a gente poder
falar, nossa, como que valeu a pena? A sala estava cheia. Então, ó, a Juliana quer fazer outra pergunta. Por favor, Juliana, fique à vontade. Boa noite. Boa noite. O TCU, ano passado, implantou um programa de prevenção, é o PNPC, de prevenção à corrupção e fraude nos órgãos públicos. Atualmente, no município, eu fiquei responsável por esse programa. E eu queria saber de você, porque um dos principais temas que eu trabalho é a questão de ética e integridade no setor público, e eu acho que esse é um tema que deveria ser levado para os conselhos, essa questão dessa formação na área de ética e de integridade, em virtude que a gente percebe que o posicionamento do conselho ele também deve perpassar isso. Então, eles trazem a questão do curso de formação para os agentes de primeiro escalão, para fornecedores, para a sociedade, mas a gente não vê uma aba específica, né, para o atendimento aos conselhos. Então, eu vou estar organizando as formações aqui no município, justamente sobre ética e integridade no serviço público, e eu estou pensando em chamar os conselhos e colocar uma das formações para os conselheiros como público-alvo e falar sobre essa questão de ética no papel social do conselho. Embora não tenha nenhum documento se tratando disso, você acha que é interessante que eles sejam convidados a participar dessa discussão? Sim, sim. E porque, a princípio, quem se dispõe a trabalhar no conselho social tem a compreensão, antes de tudo, do que é a cidadania e da sua responsabilidade com o país, com a educação, uma sensibilidade em relação à importância da aplicação correta dos gastos públicos. Então, por que não? A gente precisa ser incentivado, às vezes, a ouvir o que já sabe. Todos os dias, eu escuto algumas informações que eu já sei. Mas preciso me animar, preciso ouvir outras pessoas falando, utilizando às vezes outros argumentos, às vezes com uma tenacidade, com um ânimo que às vezes eu estou perdendo, seja, sabe, o pessimismo às vezes bate na porta e é importante a gente se ajudar também nesse sentido. Então, eu entendo como uma criação de uma rede, de um elo que vai se fortalecendo. Eu vejo como uma ação positiva. Obrigada. Tem a pergunta aqui do Alexandre. Como servidor que acompanha as reuniões do CACS, como posso pedir a impugnação de um representante? Nesse caso, deveria se manifestar diretamente a secretaria, a presidência do conselho e apresentando os motivos, né? O princípio da motivação não pode ser esquecido de forma alguma. Eu quero que impugne a impugnação de um representante. Por quê? Apresentar a presidência do conselho e a secretaria de educação ou mesmo a prefeitura que nomeia essa pessoa. A princípio, eu acho difícil você conseguir isso. Mas se você tem elementos que justificam uma impugnação, uma impugnação de um representante, você tem que apresentar. Por exemplo, um pai de aluno que tem um cargo em comissão, uma função de livre nomeação e exoneração, e é presidente do conselho. Você vai pedir, não pode. Essa nomeação na presidência do conselho não é válida. Tem que trazer qual é a fundamentação legal para isso. Olha, acabou de participar de... Na verdade, não representa, indicado pela categoria de professores, na verdade, não é mais professor, né? Sei lá, por algum motivo, desistiu, passou outro concurso, não é mais professor. Se você tem elementos para isso, apresente. Se não for observado pela Secretaria de Educação, mesmo pela Prefeitura, você ainda pode recorrer ao Ministério Público nesse sentido. Mais alguém? Não? Estão cansados e cansadas de uma quinta-feira longa. E ainda tem amanhã, viu, gente? Sexta-feira. Não tem diversão, não. Eu agradeço a vocês. Eu vou encerrar essa gravação por aqui. Agradeço mais uma vez. Está sendo muito bom essa experiência. Eu achava que eu não ia passar da segunda, estou na 11ª live. E aí, depois que eu encerrar essa gravação, eu continuo aqui uns 5 minutinhos. Se eu ainda puder ajudá-los de alguma forma sobre qualquer outro assunto, eu estou à disposição, tá? Só para vocês saberem que quando eu digo boa noite, eu digo boa noite para quem está ouvindo a gravação. Depois eu digo boa noite de novo para vocês que ficam aqui nos bastidores. Então, quem nos acompanha, por favor, peço que compartilhem, marquem lá,
curtam lá para que o algoritmo do YouTube transmita essa informação para mais gente que precisa, tá bom? Grande abraço, até a próxima.